Glória a Deus. Santificado seja o nome do Senhor em nossas vidas. Graça e paz a todos. Estamos dando início a mais uma live da IBNC Jataí. A Igreja Batista Nacional Central de Jataí fica localizada, para você que deseja conhecer, que vai nos acompanhar aí pelo Instagram. Fica localizada na rua José Inácio de Melo, esquina com a rua São Pedro, número 120, no bairro Santa Terezinha. Vamos ministrar a palavra do Senhor nesse momento. Abra o seu coração, se enche de expectativas, porque a palavra de Deus para nós nessa noite é sobre obediência. O tema da mensagem é o chamado para a obediência. Nós estaremos aqui agora discorrendo no texto do livro do profeta Isaías capítulo 1. Estaremos discorrendo a partir do versículo 16 até o versículo 20. Isaías capítulo 1, verso 16 ao 20. O título da mensagem é um chamado à obediência. Assim diz a palavra de Deus: lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão, pleiteai pela viúva. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com a espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Só até aqui no momento. Essa tradução que eu li foi a King James, e posteriormente estarei fazendo uso da NVI. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, como diz a Escritura, ilumina os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da sua palavra. Está escrito que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos enxergar a revelação da sua palavra, que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, que o teu Espírito Santo venha mais uma vez nos ensinar as verdades eternas do Senhor, as verdades da sua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite, assim oramos, em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías. O nome Isaías significa o Senhor salva, ou também o Senhor é salvação, ou o Senhor é Salvador. Isaías era filho de Amós e o seu período de ministério durou cerca de 47 anos. Foi aproximadamente do ano 760 até o ano 713 a.C. Isaías vai relatar no começo do seu livro que ele profetizou ali no período dos reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, e também ali no período do filho de Ezequias, Manassés. Segundo uma tradição judaica do Talmud, eles afirmam que Isaías foi morto, cerrado pelo meio por ordem do rei Manassés, filho de Ezequias. E esse livro de Isaías, ele foi escrito aí entre esses períodos que eu disse anteriormente, entre o ano de 760 a 713 a.C., que foi o período do ministério de Isaías.
O livro de Isaías também é um livro peculiar, porque se formos observar, ele possui 66 capítulos, que são exatamente a mesma quantidade de livros que possui a Bíblia Sagrada protestante, 66 livros. Novo Testamento possui 27 e o Antigo Testamento 39. Então dá a soma de 66. O livro de Isaías também pode ser chamado de mini Bíblia, e também o profeta Isaías pode ser chamado de um profeta messiânico, que foi o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, o profeta que mais deu detalhes sobre como viria o Messias. Ele chega a dizer em Isaías capítulo 7 que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías escreve esse livro, e nos primeiros capítulos nós vamos perceber que Deus, ele tem algumas queixas contra o seu povo. E essa palavra obediência no hebraico, lá no versículo 18, que nós vamos ver, quando ele diz: se estiveres dispostos a obedecer, ou melhor, no versículo 19, no original era chamar, que fala justamente de uma obediência voluntária. O que Deus espera de nós é uma obediência voluntária. Deus não espera que nós apenas obedeçamos a Ele de forma mecânica. Deus não criou robôs, Deus não criou máquinas, Deus não criou automóveis. Deus criou seres humanos com vontades e emoções, e o que Deus espera é que eu e você venhamos obedecê-lo, não por força, mas de forma voluntária. E Deus aqui tem algumas queixas, como eu disse anteriormente, contra o seu povo. O povo havia se distanciado dos caminhos do Senhor, o povo havia abandonado a lei de Deus, eles não seguiam mais as orientações da palavra de Deus, cada um andava conforme o seu coração. O Senhor vai usar o profeta Isaías com expressões até fortes, com expressões até duras, comparando o seu povo, ou melhor, dizendo que até os animais tinham mais entendimento, como podemos ver aqui no capítulo 1, versículo 3, que fala: o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura de seu senhor, porém Israel não conhece, meu povo não pensa. Na tradução da NVI diz: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. O povo estava tão distante de Deus, que eles não compreendiam de que forma que Deus deveria ser adorado. E o interessante é que no versículo 2, Isaías chama como testemunha os céus e a terra, porque Deus estava falando: olha, eu criei filhos, mas esses filhos, apesar de eu os ter alimentado, eles têm se rebelado contra mim dia após dia. E a rebelião era tão grande que no versículo 7, ou melhor, no versículo 5 do capítulo 1, Deus vai dizer que a mente do povo e o coração do povo estava contaminado. E por causa dessa corrupção, dessa contaminação pelo pecado, a sociedade estava completamente doente, espiritualmente falando. Eles não estavam saudáveis, estavam doentes espiritualmente. Deus chega a falar por meio de Isaías que estavam com feridas em estado de putrefação. Essas feridas estavam aí, vamos dizer, cheias de pus. É a figura que Isaías usa para mostrar o quanto o povo estava distante de Deus. Aqui Deus também vai falar que o povo praticava injustiça social. Eles não defendiam a causa do órfão, eles não defendiam a causa das viúvas, eles não se preocupavam com o próximo, não se preocupavam com os pobres. Eles estavam preocupados em torcer o juízo, em levar vantagem. O povo também, apesar de viver uma vida no templo, apesar de estar constantemente no templo,
fazendo longas orações, com as suas festividades, porque o povo judaico é um povo que faz bastante festas. Ali naquela época eles iam para as festas do povo judeu, ofereciam sacrifícios, mas Deus diz que Ele não ouvia as suas orações, por mais longas que elas fossem, por causa da atitude do povo, com a forma que eles viviam fora do templo. No templo eles tinham um comportamento de adorador, um comportamento exterior de adorador, mas na sua vida particular eles eram corruptos. Será que é diferente dos nossos dias de hoje? A situação estava tão séria que Isaías chega a falar que se o Senhor não tivesse nos deixado um remanescente, um pequeno remanescente, eles seriam como Sodoma e Gomorra, que foram entregues ao juízo do fogo de Deus. E no versículo posterior, Deus chega por meio de Isaías a chamá-los de Sodoma e Gomorra. Tamanha estava a corrupção espiritual e a decadência do povo. Mas será que estamos vivendo em nossos dias de forma diferente? Será que em nossos dias existem pessoas que elas até vão à igreja, mas elas oferecem a Deus uma adoração superficial? Elas dentro da igreja são uma coisa, mas fora da igreja, fora nas suas casas, elas são completamente diferentes. Com a boca eles professam que conhecem a Deus, mas com o seu comportamento negam o Senhor Jesus. Será que em nossos dias estamos vivendo como na época de Isaías? Será que há injustiça social? Olha aqui, essa mensagem aqui, ela não tem nenhum cunho em defender determinados grupos sociais. Esses grupos que esses engenheiros sociais vêm criando, fragmentando a sociedade em pequenos grupos. Não estou falando disso. Não estou falando de uma classe determinada. Eu estou falando da justiça de uma forma plena, de uma forma universal. Não estou falando dessa justiça que esses engenheiros sociais, que tentam criar uma sociedade ideal nos tempos modernos. Não é dessa justiça que eu estou falando. Não é deixar apenas uma classe A injustiçada. Não é isso. A justiça tem que ser igual para todos. Os negros não têm parte, vamos dizer assim, eles não são melhores que os brancos, e nem os brancos são melhores que os negros. Nem os homens são melhores que as mulheres, e nem as mulheres são melhores que os homens. Ninguém é melhor do que ninguém. A questão aqui é que existem pessoas na nossa atualidade que precisam de ajuda. E o que nós temos feito para isso? Para ajudar essas pessoas? A Bíblia vai dizer que Deus constantemente observava o comportamento do povo. Deus observa a forma que nós vivemos. Ninguém esconde nada de Deus. Deus sabe o que nós fazemos quando estamos sozinhos. E Deus chama aqui o povo. Olha, vamos conversar. Vamos resolver essa situação. Eu quero que vocês voltem para a aliança de obediência. E algo interessante é que a obediência é a marca principal na caminhada do cristão. A obediência é uma das marcas da vida cristã. A vida do cristão, as pegadas do cristão são marcadas pela obediência. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é, a pergunta que também é para mim: será que nós estamos vivendo uma vida de obediência a Deus? Será que a nossa devoção a Deus é sincera, é verdadeira? Será que estamos dando a Deus aquilo que Ele realmente merece? E tem mais, será que estamos nos preocupando com a situação do nosso próximo? Veja que aquele que ama ao próximo
também está próximo de Deus. Aquele que ama ao próximo também está próximo de Deus. A forma com que amamos o nosso próximo vai revelar a nossa proximidade com a pessoa de Deus. Eu quero destacar aqui 3 pontos que o Senhor, usando Isaías, vai deixar claro aqui para nós colocarmos em prática. O primeiro ponto é que nós devemos ser limpos e puros. Está no versículo 16, vou ler na NVI, que fala: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Aqui em James diz: lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Observe que há 2 expressões: lavar e se purificar. A palavra diz em Mateus capítulo 5: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia também nos diz que se confessarmos os nossos pecados, nós temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é aquele que nos purifica dos nossos pecados. E a expressão no original aqui no hebraico é justamente tomar banho, é se lavar. E a palavra também diz: bem-aventurados e santos são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito da árvore da vida. Nós devemos nos lavar no sangue de Jesus, devemos nos lavar no sangue do Cordeiro, para nos lavar dos nossos pecados, para nos lavar das nossas iniquidades, das nossas imundícies, pois os nossos comportamentos, eles refletem o tipo de Deus que nós servimos. A forma com que eu e você vivemos vai revelar o tipo de Deus que nós servimos. Observe que Deus vai falar: retirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. A palavra diz que Deus observa todas as coisas, e tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos fazendo diante de Deus. E quando nós cometemos pecados, nós estamos pecando diante de um juiz, praticando crimes diante de um juiz, praticando crimes diante das polícias, dos policiais. Assim é, Deus fala que nós devemos parar de praticar o mal. Ele diz: cessai de fazer o mal. A palavra diz em Provérbios 8,13 que o temor do Senhor é odiar o mal. Ora, pastor, mas o que é o mal? O mal é tudo aquilo que desagrada a Deus. Há um perigo muito grande quando aquilo que Deus considera mal, nós consideramos algo bom. Há um perigo muito grande quando nós consideramos mal aquilo que Deus também considera bom. Quando nós consideramos bom aquilo que Deus também considera mal. Quando a verdade de Deus passa a ser mentira para nós. Eis aí o perigo. E Deus fala para o povo: parem de praticar o mal, e eu vou ouvir as orações de vocês. Parem de viver uma vida dupla, e eu vou ouvir as orações de vocês. Deus está falando: eu não suporto mais as festas solenes, os sacrifícios de vocês, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Isso era o que Deus estava falando a respeito da nação de Israel naquela época. E se Deus fosse falar algo a respeito do Brasil em nossos dias, o que Deus falaria a respeito da nação brasileira? Será que a nação brasileira está com as mãos cheias de sangue? Será que a nação brasileira está com as mãos cheias de roubo, de crime, de
corrupção? Será que a nação brasileira está com as mãos cheias de mentira? Será que a nação brasileira está com as mãos cheias de adultério, de prostituição, de tudo aquilo que desagrada a Deus, de um comportamento religioso, mentiroso, que mostra ser uma coisa, mas na verdade é outra coisa? O que Deus tem a falar a respeito do Brasil? O que Deus tem a falar a respeito do povo brasileiro? Será que o comportamento do povo brasileiro tem agradado a Deus? Observe, porque se nós estivermos praticando deliberadamente o pecado, a Bíblia fala que as nossas orações não serão ouvidas. Existe uma canção que diz que Deus não rejeita oração. Deus rejeita oração, sim. A prova está aqui no versículo 15 de Isaías, capítulo 1. E quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. As vossas mãos estão cheias de pecado. E Deus está falando conosco: parem de praticar o pecado, arrependam-se. Primeiro Deus mostra como a situação estava terrível. Primeiro Deus, por meio do espelho da sua palavra, revela a corrupção e a degeneração da natureza humana, a degradação da natureza humana. A nossa sociedade precisa despertar para isso, porque existem princípios que Deus estabeleceu que são universais, princípios de justiça, e nós precisamos estar atentos à nossa vida no particular, de que forma que temos vivido, de que forma que temos nos comportado diante de Deus. O segundo ponto é aprender a fazer o bem. Deus está falando para deixarmos de fazer o mal, mas logo em seguida Ele diz no versículo 17: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Deus está nos dando diretrizes. Ele não espera apenas que nós deixemos de praticar o mal, mas que venhamos praticar o bem, praticar a justiça. Ele diz: buscai viver de forma justa, buscai viver de forma honesta. Não há coerência. Olha, veja se há coerência em eu e você dissermos que somos de Deus, mas a nossa vida é injusta. Não há coerência nisso. Aí você vai falar para a pessoa: ah, Deus está no meu coração, mas a vida da pessoa não condiz com o que ela fala. Porque se Deus estivesse realmente no coração dela, ela tinha uma vida honesta diante de Deus e diante dos homens. E aqui a Bíblia vai dar diretrizes. Qual é o bem que Deus espera que façamos? O primeiro bem é buscar aquilo que é justo, viver uma vida honesta, não defraudar ninguém, não viver falando mal da vida dos outros, pagar as dívidas. Deus espera isso de nós: santidade, justiça. É o que Ele espera de mim e de você. Ele continua: aliviar o oprimido. Nós precisamos ser advogados de quem não tem voz. Precisamos descer ao nível das pessoas. Assim como Jesus veio e se fez pecador para nos salvar,
Jesus desceu no nosso nível, porém sem pecar. Mesmo sendo Deus, Ele se fez homem. E nós que não tínhamos nenhum advogado para nos livrar da condenação eterna, porque era merecida, Jesus se tornou nosso advogado para nos livrar da condenação eterna. Então seja advogado na vida de alguém. Alivie o sofrimento do oprimido. Alivie o sofrimento das pessoas que estão à sua volta. Se você tem condição de fazer, faça. Fazer justiça ao órfão e à viúva. Era uma lei que Deus havia usado Moisés para cunhar essa lei na cultura judaica, na legislação do povo judeu, do povo de Israel. Era que eles deveriam cuidar, proteger os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Está os venezuelanos no Brasil. Temos que fazer algo para ajudar os venezuelanos. E o que temos feito para ajudar os venezuelanos? Veja que nós devemos tratar as pessoas com amor. Você gostaria de ser injustiçado? A melhor forma de compreendermos como alguém vive é nos colocar no lugar daquela pessoa. A Bíblia fala de fazer justiça ao órfão. A Bíblia chama Deus de pai de órfãos e juiz de viúvas. Tanto é que Jesus vai citar uma parábola no livro de Lucas, no capítulo 18, a parábola da viúva persistente. Então Jesus, Ele é o nosso advogado. Nós precisamos também ser advogados na vida das pessoas. Saiu o período de pandemia, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas precisando de uma ajuda. Se você conhecer alguém, faça algo por alguém que precisa de ajuda. Se você não tiver condições, procure alguém para ajudar. Mas precisamos fazer algo. Certa vez um pensador disse que o que impressionava ele não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A palavra diz em Tiago diz em sua epístola, que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O terceiro ponto dessa mensagem é um convite de Deus para o ser humano. O terceiro ponto é buscar a Deus de forma sincera. O Senhor Deus fala: vinde agora e vamos debater juntamente a respeito. Eu vou ler na NVI. Ela tem uma linguagem mais explícita, mais clara. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Deus tem o melhor para nós. E a Bíblia diz: se estivermos dispostos a obedecer voluntariamente. No versículo 19, Deus está chamando: olha, não importa o pecado que você cometeu, não importa quão suja esteja a sua vida, eu, o Senhor, posso te purificar. Não importa o pecado que você cometeu, que te fez te afastar da presença de Deus, Ele é capaz de te perdoar. E Deus vai nos revelar aqui dois níveis de santidade nesse versículo. Primeiro, que a santidade é como a neve. A neve, ela vem do alto. Ainda que os pecados sejam como vermelhos como escarlate,
Deus pode nos tornar brancos como a neve, e a neve ela vem do alto, está falando da santidade que Deus nos concede por meio da sua graça. A santidade que vem do alto, é a santidade que vem de cima, cobrindo os nossos pecados. Assim como a neve cobre a terra. Você já viu fotos de países, por exemplo, na Inglaterra, agora lá é inverno, e podemos ver ali aquela neve cobrindo aquela superfície. Vemos, nossa, que beleza, que lindo. Da mesma forma é a santidade que Deus nos dá por meio da sua graça. Ela vem cobrindo os nossos pecados de cima para baixo. Esse é o primeiro nível de santidade. O segundo nível de santidade é que a santidade é como a lã. E algo interessante é que a lã é própria da ovelha. A ovelha produz lã de dentro para fora. Quer dizer que a graça de Deus vai nos capacitar para produzirmos santidade de dentro para fora de nós. Então observe, Deus está nos chamando por meio de Isaías: vinde, vamos conversar. Olha, eu não quero ver você nessa situação. Olha, eu sei de que você está nessa situação difícil, mas não há pecados que o sangue de Jesus não possa perdoar. Deus está chamando aí você para uma conversa franca. Deus está falando: olha, eu sei que vocês pisaram na bola, eu sei que vocês fizeram coisas contra a minha pessoa, mas eu estou disposto a restaurar o meu relacionamento com vocês. E isso Ele já fez por meio de Cristo. Deus está disposto a restaurar o relacionamento. Quem sabe você diz: ah, pastor, mas eu não consigo buscar Deus. Depois de tudo que eu fiz, será que Deus vai me perdoar? Deus vai te perdoar sim. Ele estava falando para a nação de Israel: apesar dos seus muitíssimos pecados, Ele poderia purificá-los. Deus pode purificar a sua vida. Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele não vai te condenar. Então somente aceite o convite, aceite o chamado da obediência a Cristo. Decida mudar de vida, decida mudar de direção, decida mudar, arrepender-se, converter-se a Deus. E no versículo 19, ele diz: se voluntariamente vocês estão dispostos a obedecer, vocês comerão o melhor dessa terra. Deus sempre tem o melhor para nós. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A Bíblia chega a comparar e dizer que assim como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. A palavra chega a dizer em Jeremias 29:11: porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz, pensamentos de dar para vocês o futuro que vocês esperam. Deus tem um futuro brilhoso, glorioso para nós, a eternidade com Jesus. Deus tem um futuro para nós. A oportunidade de desfrutar desse futuro que Deus tem preparado é agora. Ouça o chamado de Deus para a obediência. Volte-se para o Senhor, ó povo. Voltem-se para Cristo, e os seus pecados serão perdoados. Não importa o que você fez, o amor dele é maior do que os seus pecados. Tão somente se arrependa, tão somente volte-se para Cristo. Ele é a esperança da sua vida. Ele diz: eu tenho o melhor para vocês. O melhor de Deus é muito melhor que aquilo que nós achamos que é melhor.
O melhor de Deus é melhor que o seu melhor. O melhor de Deus é melhor que o meu melhor. O melhor de Deus é melhor que o nosso melhor. Deus tem pensamentos de paz, de prosperidade para as nossas vidas. Mas o que nós precisamos é ouvir e obedecer voluntariamente. Ouvir e obedecer voluntariamente. Mas a palavra diz que se nós rejeitarmos esse convite da obediência, a Bíblia diz que seremos destruídos. Ele está dando por meio de Cristo a oportunidade de escaparmos do juízo. Porque todo ser humano em sua natureza é pecador. Todo ser humano em sua natureza é corrupto. E Ele está dando em Cristo, para mim e para você, a oportunidade de escaparmos do juízo que há de vir sobre a humanidade. Deus se assentará no trono do juízo e retribuirá a cada ser humano conforme as suas atitudes. E não haverá acepção de pessoas, porque Deus é justo juiz. A Bíblia diz que retidão e justiça são a base do governo de Deus. Retidão e justiça são a base do reino de Deus. Observe, pense, raciocine. É nesse caminho que você quer continuar. Seja sincero com você mesmo. Seja sincera com você mesma. Você quer continuar no pecado, tendo esse buraco dentro do seu coração, tendo essa alma triste, aflita? Me diz se é isso que você quer. Porque Deus está oferecendo a oportunidade de perdão, de misericórdia, de graça, de restauração. Mas a Bíblia diz: mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Aqui Deus deixa claramente para o povo: olha, os inimigos estão invadindo a nação de vocês porque vocês estão em desobediência contra mim. Deus tira a proteção. Certa vez Jesus, chegando na cidade de Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, como a galinha, estender as asas sobre vocês para protegê-los, mas vocês não quiseram. Deus também denuncia o povo, mas Ele dá a oportunidade de perdão. No versículo 22 Ele fala: tua prata torna-se em escória, teu vinho misturado com água. No versículo 21 ele diz: como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela estava repleta de juízo, a retidão se alojava nela, mas agora assassinos. Aqui Deus denuncia que havia corrupção na forma com que as pessoas negociavam na época. A prata não era pura, tinha escória, e o vinho que eles vendiam na época era misturado com água. Às vezes a gente vê esse tipo de prática, aqueles que colocam leite, colocam água no leite para render. É um exemplo simples, mas aqui está falando de corrupção no negócio. Deus não quer isso para nós. Jesus não quer isso para você. Então venha para Cristo. Nós vimos nessa noite que a obediência
é a marca da caminhada cristã. Nós vimos que Deus, por meio da sua palavra, deixou aqui expresso por meio de Isaías 3 pontos nessa mensagem, para que praticando isso, obedecendo isso, em Cristo Jesus seremos aceitos por Ele. Ele fala, o primeiro ponto é ser puro e limpo. Devemos nos banhar no sangue de Jesus, nos lavar no sangue de Jesus, para purificar a nossa mente e coração. Devemos também aprender a fazer o bem, praticar justiça, estender a mão para quem precisa, não fingir que nada está acontecendo. E nós devemos também ouvir esse chamado. O terceiro ponto é buscar a Deus com sinceridade de coração. Então que essa mensagem seja para reflexão na minha vida, na sua vida, porque a mesma palavra que eu preguei para você, ela também serve para mim. Como diz Paulo disse certa vez que eu esmurro meu corpo e faço dele escravo, para que depois de eu ter pregado a outros, eu não seja reprovado naquilo que eu preguei. Essa palavra também é para mim. Então fica esse convite. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, saiba que Ele pode te perdoar de todos os pecados. Jesus pode te perdoar de qualquer pecado. Jesus não abre mão da sua vida. E você que se afastou da presença de Deus, também não há pecados que o sangue de Jesus não perdoe. Venha para Cristo. Venha para Cristo hoje. Aceite a Jesus aí onde você está. Faça uma oração entregando, falando: Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu te reconheço, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que sou pecador e preciso do seu perdão. Me perdoa, Jesus, e me leva para o seu reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que essa mensagem venha tocar profundamente a sua mente e o seu coração, para a glória do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.